Parece que a cada dia, ou pelo menos a cada semana que passa, a posição dos iranianos fica mais forte. Agora eles estão exigindo reparações dos Estados Unidos, além de todas as outras exigências deles, que parecem inviáveis. Quer dizer, vamos nos retirar completamente da região. Nunca mais vamos enviar um navio pelo Estreito de Hormuz. Vamos tirar todos os nossos militares de lá. Quer dizer, a lista de exigências deles parece absurda. Mas Donald Trump sugeriu que agora não estamos numa fase cinética da guerra, e sim talvez numa guerra econômica. É esse tipo de batalha de desgaste em que estamos agora, Daniel Davis. Sabe, eu acho que é mais uma questão de não sabermos o que fazer em seguida. Porque todas essas novas exigências de que você está falando, na verdade, nenhuma delas é nova. Todas vêm do memorando de entendimento de 14 pontos que assinamos. Mas uma das grandes diferenças é que agora o Irã está dizendo: vamos receber tudo isso antecipadamente. Tudo que constava ali, todas as categorias que você mencionou e mais algumas, antes de reabrirmos o Estreito de Hormuz. Da primeira vez foi: nós levantamos o bloqueio, vocês levantam o bloqueio de vocês. Os Estados Unidos deveriam fazer algumas coisas em relação às sanções e à liberação de fundos congelados, e então todo o resto seria negociado. Agora eles estão dizendo que, na interpretação deles, nós não cumprimos os termos, especialmente os parágrafos 1 e 5. Então estão dizendo que, antes de darmos o primeiro passo, vocês vão fazer todo o resto da lista. Acho que isso provavelmente acontece porque eles percebem que tem vantagem. Percebem que tudo o que fizemos com nossas forças armadas não funcionou. Tentamos 2 rodadas de ataques cinéticos, uma de 40 dias e depois outra de 13 dias. E os mesmos mísseis disparados contra os mesmos alvos, que são basicamente montanhas de granito, não vão ter um resultado diferente. E eles sabem disso. Então, a propósito, eles estão sendo afetados pelo nosso bloqueio. Não há dúvida quanto a isso. Muitas das coisas que são alegadas são verdadeiras. Mas não é algo que o lado iraniano não consiga suportar por um período prolongado. Mas estamos enfrentando problemas reais. E um dos mais graves, neste momento, é o combustível de aviação. Porque cerca de 40% do combustível de aviação do mundo vem do Oriente Médio ou é produzido a partir de produtos de lá. E segundo algumas estimativas que eu estava vendo ontem à noite, temos 3, talvez 4 semanas no ritmo atual de consumo, antes que a indústria aérea, especialmente na Europa, que será a mais atingida, tenha de começar a cortar voos, porque simplesmente não terá combustível suficiente para operar. Nem é uma questão de preço. Claro, o preço está mais alto. Mas o diesel virá logo em seguida. Então, não podemos permanecer nessa situação por muito mais tempo sem consequências econômicas dramáticas para o mundo ocidental, que no fim das contas também vão nos atingir. É claro que isso vai nos atingir, e obviamente já nos atingiu até certo ponto. Mas antes de tudo, suponho que a pergunta seja: o Irã consegue lidar com essas dificuldades econômicas? Porque elas são significativas pra caramba, e a população está sofrendo com elas. O país consegue administrar essas dificuldades econômicas indefinidamente? Quero dizer, ignorando as eleições de novembro e o que está acontecendo no Estreito de Hormuz, fechado, aberto, não importa. Só a situação econômica como um todo que eles enfrentam. Por quanto tempo conseguem aguentar isso? Sim, provavelmente por muito tempo. Bem mais do que nós. E aqui está o motivo. O Irã é basicamente um país autossuficiente. Eles têm todos os recursos naturais. Se todas as suas fronteiras fossem bloqueadas, todas elas, por terra e por mar, eles conseguiriam sobreviver. Porque têm todos os alimentos de que precisam, têm a água de que precisam e têm os derivados de petróleo de que precisam, além da capacidade de refiná-los. Então conseguem se sustentar, embora não recebam nenhum dinheiro externo. Isso vai causar um grande problema para a economia deles.
Mas aí, como os russos fizeram quando impusemos todas aquelas sanções a eles no início, especialmente sobre tudo que eles tinham conectado ao Ocidente, eles se reestruturaram e descobriram como fazer isso com outros recursos. Agora, eles têm quase 5.000 quilômetros de fronteiras terrestres com outros países. Então não ficam isolados só porque o Estreito de Hormuz está fechado. Eles podem se reestruturar. Mas eles também fazem isso há 47 anos. Aprenderam a viver sob dificuldades econômicas impostas pelo Ocidente, enquanto nós tivemos fluxos ininterruptos de todo o petróleo e de tudo mais. E não há tantas alternativas para nós. E aquele combustível de aviação, esse é o ponto mais crítico, que pode ser a falha mais importante do nosso lado e que não conseguimos mitigar. Bem, todos nós sabemos que os mercados não são estáticos. Houve uma época em que se falava em pico do petróleo. Depois descobrimos como fazer o fraturamento hidráulico, o que abriu acesso a todo tipo de reserva de petróleo. E Scott Bessent, o secretário Bessent, observou isso outro dia e comentou: o Irã confundiu uma ameaça tática com uma vantagem duradoura, ao sinalizar repetidamente que está disposto a interromper o tráfego no Estreito de Hormuz. Teherã não fortaleceu sua posição, evidentemente. E depois houve uma análise sobre os Emirados Árabes Unidos construindo uma rota alternativa, os novos oleodutos que estão sendo construídos, e esse afastamento gradual da necessidade até mesmo do Estreito de Hormuz. Muito parecido com o que o Irã fez, eliminando qualquer necessidade de algo que envolva o resto do mundo, tornando-se autossuficiente, como você acabou de apontar. Acho que é uma lição que precisamos aprender com a Covid. Sabe de uma coisa? Nós não fabricamos mais nada aqui. Talvez devêssemos começar a trazer essa produção de volta, para termos alguma independência em relação ao resto do mundo e às suas interrupções. Então, com o tempo, consigo ver um afastamento, como está acontecendo em tempo real agora com o Estreito de Hormuz. Haverá um dia mais adiante em que não precisaremos mais dele, Daniel Davis. Bem, eu não acho que você vai encontrar algum lugar onde isso não seja necessário, porque até as alternativas dependem de outros meios para escoar as coisas. Algumas por terra, outras por oleodutos e assim por diante. Mas a questão é que isso leva um tempo considerável. E a visão de curto prazo dessa ideia não considera o fato de que, mesmo que você tenha essas rotas de desvio e esses outros oleodutos e tudo mais, as estações de bombeamento e os campos continuam lá. Você não os moveu. Então, se o Irã quiser dizer, ei, se alguma coisa acontecer, eles vão dizer, ei, não vamos nos preocupar com o navio que pode ou não passar por ali. Vamos atrás das estações de bombeamento. Então, ainda há um risco inevitável por causa da proximidade com a região. E claro, isso leva muito tempo. E eu sou a favor disso. Acho que faz sentido, porque se você reduzir ao longo do tempo a centralidade do Estreito de Hormuz, isso diminui o valor estratégico deles. Não há dúvida disso. Mas temos os cerca de 7 anos que vai levar para fazer isso. Isso não vai nos ajudar agora, mesmo que possa nos ajudar mais tarde. Não, foi por isso que eu mencionei isso, no contexto de quanto tempo o Irã consegue continuar enfrentando os problemas econômicos com que está lutando, as sanções e assim por diante, em comparação com quanto tempo vai levar para, o mercado se ajustar à realidade. O Estreito de Hormuz não é um ótimo lugar para se estar. Existe alguma solução alternativa? E obviamente existe, porque estão trabalhando nisso agora mesmo. Então, quem vai vencer essa disputa? Imagino que com o tempo, mais uma vez os mercados fazendo o que fazem, eles vão tentar evitar riscos e buscar algo melhor, mais estável, menos sujeito a, terem seus ativos removidos. Mudando de assunto, você pode fazer um resumo para minha audiência de onde estamos nas últimas 2 semanas em relação à Rússia e à Ucrânia? Sim, há alguns problemas reais aí para o nosso lado, que por um lado,
a mídia ocidental tem adorado destacar todos esses ataques adicionais e de maior alcance da Ucrânia dentro da Rússia. Houve mais ataques durante a noite. Eles atingiram outra instalação da Wildberries. Acho que foi a 7ª, se não me engano. Também, acho que no dia anterior, atingiram outra instalação de refino de petróleo, e assim por diante. Mas temos que entender que a escala na Rússia é tão enorme que eles conseguem, muitos desses locais atingidos, tirando os armazéns, mas especialmente as instalações de combustível que foram atingidas há 3 ou 4 semanas, a maioria já foi reparada. Então essas coisas são temporárias, mais ou menos como tem sido do lado ucraniano ao longo desses quase 3 anos. Muita coisa que a Rússia atinge, eles conseguem reparar e colocar de volta em funcionamento. O problema é que a Rússia agora tem muito mais mísseis. Então, pode voltar a atacar esses alvos, atingi-los de novo e destruí-los. E claro, acho que agora todo mundo sabe que a Ucrânia efetivamente ficou sem mísseis interceptadores, que de qualquer forma não tinham uma taxa de interceptação muito boa. Mas agora que não tem nenhum, a Rússia tem literalmente liberdade total para atingir o que quiser, em qualquer lugar da Ucrânia. E durante a noite, tem atacado pesadamente os portos de Odessa, Mykolaiv e Zaporizhzhia, no sul. Eles estão atingindo alvos que têm um impacto real na economia da Ucrânia, coisas que não são fáceis de consertar. E quando se fala de um país enorme como a Rússia e de um relativamente pequeno como a Ucrânia, os conjuntos de alvos são muito mais concentrados na Ucrânia. Eles não podem entrar numa guerra de atrito como essa. Não vai dar certo, especialmente se você literalmente não tem defesa aérea. Sim, e uma das coisas que aprendemos logo no início deste conflito, desta guerra entre Rússia e Ucrânia, foi o quanto é abundante a produção agrícola, que historicamente vem da Ucrânia. Eles voltaram a trabalhar nas fazendas na Ucrânia? Ou essa área foi atingida? Isso está criando um problema daqui para frente em relação ao abastecimento de alimentos. Houve danos nas próprias fazendas, porque grande parte da linha de frente agora avançou para parte dessa região, que é o celeiro agrícola a qual você se refere. Mas há muito mais danos além disso. O grande problema é que a Rússia está atacando Odessa e Mykolaiv. É lá que ficam muitos dos portos por onde esses produtos eram exportados. E isso foi, se não totalmente interrompido, severamente reduzido, com uma queda de 70% a 80% na capacidade. Então, eles não conseguem escoar a produção agora. Houve grandes problemas com isso no último mês, mais ou menos, enquanto a Ucrânia luta para tentar reparar os danos. Mas a Rússia continua voltando com esses ataques em massa e destruindo ainda mais. E neste momento, os portos estão efetivamente paralisados. E não sei como eles vão conseguir superar essa situação. Sabe, e antes de encerrarmos, uma última pergunta sobre a Ucrânia. Houve algo, você leu algo, houve algum estudo sobre como o futuro econômico da Ucrânia será afetado pela redução significativa no número de homens em idade militar, que não poderão mais estar nos campos, trabalhando, cultivando ou na indústria, porque morreram numa guerra? Ah, sim, problemas enormes com isso. Muita gente já está dizendo, veja, a combinação de quantos foram mortos e gravemente feridos e de quantos foram embora, provavelmente para nunca mais voltar, é simplesmente absolutamente catastrófica. Sabe, a taxa de reposição, ou seja lá como se chama, esqueci, a taxa de natalidade, você precisa ter algo como 2, alguma coisa para conseguir manter um país. Eles estão abaixo de 1 agora, porque simplesmente não há homens. Muitos foram embora no último ano. Quero dizer, acho que foi algo como 200 mil dos homens mais jovens que finalmente tiveram permissão para sair. E agora os jovens de que eles vão precisar no futuro foram embora assim que tiveram a chance, além de todos que já foram mortos ou feridos. E é uma situação bastante sombria, a qual poucas pessoas no Ocidente prestam atenção. Análise aprofundada com Daniel Davis. É isso que temos toda terça-feira aqui, começando às 8:30 da manhã, no programa Morning Show da 55 KRC.